Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os processos de eletrização, mas isso de uma maneira bem resumida. Por quê? Porque eu vou passar uma pesquisa para vocês e um trabalho em que vocês vão me explicar melhor sobre esses processos de uma forma um pouco mais detalhada. Mas vou dar uma pincelada aqui para que vocês possam ter uma ideia. Vamos começar aqui observando que todos os elementos que se encontram nesta animação aqui eu posso utilizar, certo? Eles são neutros. Como é que a gente sabe que eles são neutros? A gente observa que eles têm a mesma quantidade de cargas positivas, que são essas vermelhas, e de cargas negativas. Então, aqui nós temos uma parede, ela está neutra. Nós temos aqui um balão, ele está neutro. E nós temos um casaco que também está neutro. Então, se eu modificar a estrutura eletrônica, a estrutura atômica desses objetos, eu vou estar eletrizando eles. Eles vão deixar de ser neutros e vão se tornar ou negativamente carregados ou positivamente carregados. Aí nós temos três caminhos para fazer isso. Nós temos o processo que é chamado de atrito, nós temos o processo de indução e nós temos o processo de contato. Vamos fazer aqui o processo de atrito. O nome atrito já é autoexplicativo. Atrito é quando você esfrega uma coisa na outra, quando você fricciona. Então, para eu atritar este balão com esse casaco, por exemplo, é só eu esfregar aqui um pouco o balão. Então, observa aí o que aconteceu quando eu atritei. O balão passou a ter, então, aqui, mais cargas negativas e a camisa perdeu justamente essas cargas. A gente observa, então, que quem sai de um corpo para o outro são as cargas negativas, certo? Então, as cargas negativas saíram da camisa e foram parar no balão através do processo de atrito. O que aconteceu agora? Os dois agora estão neutros? A resposta é não. Por que eles não estão neutros? Porque a camisa agora possui mais cargas positivas, então a gente diz que ele está positivamente carregado, e o balão tem mais cargas negativas, ele está negativamente carregado. Então, o processo de atrito é esse: eu esfrego o objeto no outro que eu quero atritar, certo? Então, um passa a ficar positivamente carregado e o outro fica negativamente. Por quê? Porque as cargas negativas saem de um para o outro, certo? O que é que vai acontecer se eu soltar esse balão? Vamos ver aqui. Observe, então, que o balão ele é atraído pela camisa. Por quê? Porque os dois agora têm sinais contrários. A camisa agora a gente diz que ela é positiva e o balão é negativo. Lembramos que os contrários se atraem, por isso que eles aí estão se atraindo. Agora nós vamos fazer um pouco do outro processo que é chamado de indução, certo? A indução é quando eu aproximo de um objeto e eu não preciso fazer um contato entre eles, fisicamente falando, certo? Eu não posso encostar. Então, para eu induzir as cargas, eu vou causar uma espécie de separação no outro objeto que deve estar neutro. Então, para eu induzir, eu preciso do objeto que está carregado, que nesse caso daqui é o balão, e preciso de outro que está neutro. Quem é que está neutro aqui? O único objeto neutro é essa parede, certo? Então, eu vou induzir esta parede de alguma maneira. Vamos ver como é que faz isso? Eu preciso me aproximar da parede. Olha só aí o que acontece. Quando eu me aproximo sem encostar, os elétrons começam a se afastar. A gente explica isso como? Cargas iguais se afastam. Este balão está mais negativo, então ele vai afastar as cargas negativas também daqui. Então esse é um processo inicial da indução. A indução tem uma parte a mais do que essa, que é isso que vocês também vão me explicar no trabalho que eu vou passar para vocês. Então aqui, a indução eu não encosto no objeto e eu afasto as cargas negativas das positivas, como a gente está vendo aqui. E por fim, eu vou aqui voltar para o estado inicial, existe o processo chamado de contato. O que é o contato? O contato é simplesmente quando eu encosto um objeto no outro. Eu não preciso friccionar, eu não preciso esfregar como eu fiz da outra vez. Se eu deixar aqui, por exemplo, somente encostar esse objeto aqui e depois retirar, olha só o que aconteceu aí, Eu encostei o objeto e não friccionei. O que foi que aconteceu? Parte da carga, de toda maneira, acabou vindo para o balão, certo? Nesse processo, a gente não vai contar aqui porque não dá para ver não. Mas os dois corpos acabam ficando com a mesma carga,
Um fica com a mesma carga, seja ela positiva ou negativa. Os dois ficam com a mesma carga depois que eu separo do contato. Então esta é a forma resumida dos três processos, que são atrito, aquele que eu tenho que esfregar, indução, que é aquele que eu não encosto, e o contato, que é aquele que eu deixo lá parado no objeto e depois separo. Certo?